Amados irmãos, no livro do profeta Jeremias diz assim, do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Os irmãos podem tomar assento, glorifica a Deus, Deus está no recinto, Deus está na sua casa. Aqui o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas. Meus irmãos, o livro do profeta Jeremias, esse homem ele é um homem abençoado por Deus, porque ele antes dele vir ao mundo, antes dele estar no mundo, já na barriga da sua mãe, o próprio Deus já tinha consagrado ele ao ministério profético. E o seu pai, ele era um sacerdote de Judá. O nome do pai dele era Euquias, ele era um sacerdote. Então a linhagem dele, de Jeremias, era uma linhagem sacerdotal e um berço a qual ele serviu a Deus na consagração por Deus, porque Deus escolheu ele, o pai dele. Então é coisa boa quando a gente está envolvido com as coisas de Deus, tem filho na obra, tem genro na obra, tem o parentesco todo na obra, aí é gostoso. Mas quando não tem, é ruim, vem lágrima, vem decepção, vem angústia, vem desespero. E nós entendemos que esse sacerdote, o próprio Jeremias, ele era um homem que ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel. Ele morou ali na tribo de Benjamim, e ele foi conhecido como o profeta chorão, porque ele era um homem que chorou muito. E ele, por isso, pela sua obra a qual ele chorava muito, ele era um homem que ele não poderia ter pessoas ao redor dele como mulher. Ele não tinha nenhuma mulher ou esposa, né? Porque o ministério dele ia ser um ministério de sofrimento pela nação de Israel. Então o ministério dele foi um ministério solo, um ministério sofrido, porque ele sofria pela nação de Israel. E nós conhecemos aqui a palavra do Senhor, que ele foi o profeta chorão. No livro de 1 a Jeremias, o versículo 5 fala, que ali está o chamado dele específico, que fala sobre quando ele era o profeta, que ele era dado como profeta chorão, né? Pelo sofrimento que ele ia ter. E já no ventre da mãe dele, esse homem, ele já carregava aquela unção, ele já carregava aquela consagração e aquela separação para servir a Deus. Eu me lembro de João Batista, que era primo de Jesus Cristo, a qual era o nazireu de Deus,
e um homem que a Bíblia diz que ele foi criado no deserto. E a Bíblia diz que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhoto. Era uma vida difícil. E quando ele pregava exortação pesada. Uma das palavras mais belas da Bíblia, umas palavras que mais me chama a atenção, é quando o próprio João Batista falava assim, ó: arrependei-vos, raça de víboras. Quando ele pregava, ele chamava as pessoas de cobra, para ele se arrepender, e ainda por cima ele chamava eles de cobra. Então era um ministério forjado pelo próprio Deus. E a língua dele não tinha aquelas papas na língua não, irmão. Ele pregava mesmo, ele falava mesmo. E nós entendemos que a palavra de Deus, quando ela tem que ser pregada, ela tem que ser levada, tem que ser, as pessoas têm que engolir, porque quando é de Deus não adianta. Porque esse negócio de passar a mão na cabeça de um, passar a mão na cabeça do outro, e deixar o pecado de um e não fazer nada, meu irmão, isso entristece o Espírito Santo. Alamanto irahai te canta rabachoria. E nós entendemos que o ministério do rei Josias ali em Israel foi de 40 a 45 anos. E o rei Josias, que ele era o rei de Judá na época, esse homem, ele foi um rei que ele foi lutar na guerra contra o Egito. O Egito pega e tenta invadir Israel, o Egito toma Israel, e o rei Josias, ele leva uma flechada, ele é levado num carro de guerra, é levado para casa para morrer dentro do palácio. E nós entendemos que Israel foi envergonhado, porque Israel estava passando por um conflito político, por pecado, por idolatria, por desobediência, aonde Deus começa a se referir e mostrar para o Jeremias, como ele era um profeta, para ele levantar e para ele descer a casa do oleiro. Mas a casa do oleiro, Jesus deu uma ilustração que era para Israel aquela mensagem. De fato, aquilo ali foi para Israel. Foi o povo rebelde. E Deus entregou nas mãos dos egípcios. Depois conhecemos a história que veio o rei Nabucodonosor. E nós conhecemos a história que Israel foi humilhado por desobediência entre a palavra de Deus, que eles não queriam receber a palavra, nem receber as profecias do homem de Deus, de exortação, porque Jeremias, quando ele ministrava, ele não agradava a ninguém. Ele não passava a mão na cabeça, principalmente quando ele estava em pecado. Existia também um falso profeta ali, que profetizava e dizia uma coisa, e Jeremias profetizava outra coisa. E tem uns falsos profetas hoje em dia dentro da igreja, e tem uns verdadeiros. E para nós conhecer quem é de Deus, é aquilo que se cumpre na minha e na tua vida, a profecia. E uma profecia dura, leva tempo. E nós entendemos, irmãos, que hoje tem muito profeta que quer só profetizar para receber benefício, receber dinheiro, receber oferta, profecias para agradar o homem. Mas profecia como Jeremias profetizava, que exortava o reinado do rei Josias. Aleluia! Exortar um rei não é fácil. Nós sabemos que pode exortar eu, pode exortar uma rei. Exortar um rei que está em pecado e exortar a corte dele que não está de acordo com Israel é tremendo.
Mas Jeremias, quando foi chamado, ele foi chamado com o ministério de unção profética. Ele queria seguir o mesmo ministério do pai dele, como sacerdote. Mas o ministério dele era um ministério profético, para profetizar para Israel. Quantos aqui estão entendendo? A palavra não agrada muito, mas a Bíblia fala que nós, muitas das vezes, nós temos que se pôr de pé, para nós descermos a casa do oleiro. Se coloca de pé, e depois vai lá e desça a casa do oleiro. Deus mandou ele descer. Ele se ficou de pé, se colocou de pé, e ele vai lá e desce, e ali ele vê um homem, um artesão, numa roda, um artesão criando um vaso, um barro. Ele estava amassando e ali ele estava criando um vaso. E a palavra diz que o próprio vaso quebra na mão do oleiro. O interessante é que se tu quebra na mão do oleiro, vai ter conserto. Se tu quebrar na mão do homem, tu está quebrado. Mas se tu quebrar na mão do oleiro, que ele é Deus, ele vai te consertar e vai te fazer um vaso melhor do que o anterior. Arando Camparabachória. No versículo 1: Dispõe-te e desça a casa do oleiro. Levanta-te e desça a casa do oleiro. O que é o descer na casa do oleiro? Ele teve essa visão e ele acompanhou. Mas descer na casa do oleiro é descer na presença de Deus. É descer mais na oração. É pagar mais um preço. Ah, mas os meus filhos estão desviados. O Senhor nessa noite, Ele manda te dizer para te descer aos pés do Senhor, descer à casa do oleiro, com jejum, com oração, com sacrifício, para agradar não o homem, mas agradar a Deus. Mas Ele manda tu descer. O interessante que a pessoa às vezes sofre e não sabe o porquê. Porque às vezes a pessoa tem que se pôr de pé para depois descer. Muitas das vezes nós estamos de pé, mas muitas das vezes nós temos que descer mais na oração. Insistir mais, se orar 15 minutos, ora mais 15. Assim dá meia hora. Da meia hora, se não, ainda não deu prazo, ora 1 hora. Se não está dando certo na oração, vai consagrar o teu corpo, vai consagrar a tua vida diante do altar de Cristo. Sharadakaba. Ararabalabasu. Erekapatarabalai. E quando Deus fala com clareza, irmão, porque Ele sabe o que Ele tem para nós. Às vezes nós queremos tantas coisas, queremos uma cura, queremos um milagre, mas não queremos pagar um preço, não queremos descer um pouquinho mais na oração, não queremos descer para Deus nos encher depois da sua graça, da sua glória, da sua magnificência, do seu poder, da sua unção. Porque tu está em pé, não quer dizer que tu não pode descer. Porque a obra de Deus, ela nos faz assim, nos coloca de pé, mas depois de Deus manda nós descermos. E geralmente a casa dele, a casa do oleiro. Bandacachomandabria. E nós aqui estamos entendendo que Deus fala com clareza, mas também nos convida a ver, ouvir e entender de forma prática.
Porque a obediência, a direção de Deus nos leva a revelações profundas. Já visse quando tu desce a casa do oleiro, Deus começa a te mostrar as coisas espirituais. Quando tu começa a te preparar muito no jejum, muito na oração, o céu se abre. O mundo espiritual, tu já começa a ver. Se tu chega perto de uma pessoa, às vezes a pessoa não precisa nem botar a mão. Tu chegou, manifesta o espírito maligno ali, já cai com a unção de Deus. Porque tu está cheio. O vaso está cheio. Mas há um propósito. Muitas das vezes nós temos que buscar isso. Eu poderia pregar outra coisa, mas nesta noite o que Deus deu é isso. Não existe coisa melhor do que descer a olaria de Deus. Que o interessante, quando está nessa olaria, ali tem um oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Quem são os vasos? Quem são os barros? Os barros somos nós. Quando Deus está se referindo àquilo ali, Ele está falando o quê? A população de Israel, que está toda em pecado. E Ele amassa o barro, bate no barro, a roda está girando, depois passa por queimação, vai lá para aquela olaria lá, vai ficar secando, depois vai queimar. Mas o interessante é que no processo ele começa a bater no barro, e ali ele vai dando vida ali. Agora os ingredientes para fazer esse barro são barro específico para fazer o vaso. Não pode ter raiz, não pode ter pedra, não pode ter coisas que impedem o trabalhar de Deus. Porque esse barro somos nós. Quando ele vai para a mesa está girando. A mesa está girando. A mesa, meus irmãos, é o tempo que está passando. Olha para a tua mão. Eu queria que a igreja olhasse para a mão de vocês. Todos vocês aqui. Faz assim, ó. O tempo está passando tanto. Para nós conhecermos que nós estamos envelhecendo, nós olhamos para as mãos. Quando nós somos novos, a nossa mão é uma pele de pêssego. Hoje eles inventam uma coisa. Eles puxam o rosto, vão lá, os médicos vão lá, puxam, esticam, só que as mãos ficam todas preguiadas. Então a roda é o tempo que está passando. Senhor, nessa noite eu pergunto, o que tu tens colocado diante dele? Porque a roda está rodando, o tempo está passando, o relógio de Deus está falando. O que tu tens feito para mim? A roda está girando, o tempo está passando, estás envelhecendo, e tu estás na mesma mesmice, na mesma coisa. Ramanagassúria. Mas o tempo é de Deus. O tempo é dele, o comando é dele, a unção é dele. E passa rápido, irmãos. Daqui a pouco nós já estamos acabando a nossa jornada. E Deus quer usar outros vasos. É uma obra que ela é uma fila. Ela vai indo. Enquanto eu estou indo na fila, chegar lá na frente, eu estou entrando. E vai vindo mais gente atrás de mim. Assim é o reino de Deus, irmãos. Deus vai preparando um, vai preparando o outro. E quando o tempo chega, meu irmão, não adianta mais tu correr para um lado e correr para o outro, porque daí Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Essa irmã aqui eu nunca te vi. Nunca me visse. Mas Jesus conhece a tua vida. Tu vem aqui na frente, faz favor, no nome de Jesus. Nunca vi ela, mas assim que é bom. Pode ficar aqui. O Senhor Deus de Israel, o que Ele diz para ti é que Ele tem um projeto nas tuas mãos.
E muitas das vezes tu sabe que é Deus, porque muitas das vezes tu está no silêncio, e muitas das vezes vem vazio, muitas das vezes vem tristeza, muitas das vezes vem situações que também às vezes tu não consegue lidar, e muitas das vezes tu entra e analisa, meu Deus, eu sei que eu tenho algo contigo, e Deus ele me mostrou um relógio, ele cronometrando, e ele colocando tu numa roda e te aperfeiçoando para ele usar lá na frente. Hoje tu não está entendendo o que é isso, mas Deus tem compromisso contigo. Deus quer te usar lá na frente, e não adianta tu correr de um lado, ele te pega do outro. E não foi só eu que entreguei isso para ti, diz o Espírito Santo que já tivesse outros avisos, mas para te dizer que quem fala não é o homem, mas quem fala é o Espírito Santo. Muitas das vezes tu não era nem mais para estar aqui, o próprio Satanás queria te tomar, e Deus poupou a tua vida, porque ele tem um ministério de fogo, um ministério de unção sobre a tua vida. E muitas das vezes o teu coração ele tem se entristecido e tem se endurecido, mas chega um certo momento que o agir, o mover de Deus chegou. Ai, Deus de poder e graça. Como é que é o nome dela, irmã? Tarachamanto e decai. Ô Nicole, eu sei que Deus fala no íntimo e no oculto, no escondido, é Ele que fala, que eu não tenho condições, eu moro lá no Arroio, nunca vi ela, e tu tinha que vir para experimentar, e Deus hoje está falando contigo, que eu não te conheço. O teu lugar é na igreja, irmão. O teu lugar é na igreja servindo a Deus. Eu não sei aonde Deus vai te colocar, mas aonde que Ele te colocar, fica. Porque se tu não permanecer, diz o Espírito Santo que ele vai começar a cobrar de ti. O diabo muitas das vezes já pediu a tua alma. Ele já tentou te colocar acidente, já te colocou doença, te colocou tristeza, te colocou tantas e tantas coisas. Mas Deus ele coloca um escudo para livrar tu diante dele. Mas ele falou assim também, ó. Lá na tua casa, por teu intermédio, tu vai ganhar muitas pessoas para o reino do Senhor. Como é que é o teu nome? Queres aceitar Cristo como Salvador nesta noite? Levar Ele para a tua casa, tua segurança total? Vamos fazer a oração do pecador? Jesus Cristo, aqui está a Nicole. Eu sei que agora os anjos estão pulando. Oh Deus, os anjos estão adorando, meu Pai. Porque não existe festa mais linda do que essa, Pai. Agora, diante do teu trono, diante do teu livro sagrado, Pai, escreve o nome dela, Senhor. Escreve o nome dela, a Nicole, Senhor, diante da tua presença, diante do teu livro. E que ela venha a ser cheia do teu Espírito Santo. E que todo principado, que todo engano, que todo espírito que pegou ela lá atrás, Pai, não venha ter poder, porque a obra é tua e o poder é teu. No nome de Jesus, Pai, receba ela, Pai, na autoridade de Jesus. Escreva, Pai, e começa a cuidar, Senhor, começa a zelar, começa a purificar ela, Pai, pelo poder da oração, em no nome de Jesus. Amém. Abraça ela, irmã. Glória a Deus. As palmas para o Rei Jesus. Meu Deus. Mandagachou, mandagabazuca, mandarábia. Alábia, sucarabastei. Aí a Bíblia vai dizer que ele, quando a Bíblia aqui, ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desça a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que eu estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão deste, tomou a fazer de novo outro vaso. O interessante, se Deus estiver fazendo um vaso,
e o vaso se estragar e quebrar, não tem problema nenhum. Na mão do Senhor sai perfeição. Os irmãos crê que na mão de Deus sai a perfeição pura? Porque se está trincado esse vaso, Ele não permite que o vaso seja trincado. Ou se o vaso seja qualquer uma raiz ali, não vai ficar bom. O vaso tem que estar perfeito. Ele vai lá, quebra o vaso, joga água, amolece o vaso, e ali ele coloca na mesa, ali ele amassa o vaso. O processo depois da roda é outro. Ele primeiro amassa, vai amassando, vai doendo, vai trancando as portas, vai trancando os lugares, Deus vai trabalhando no emocional. E chega um momento que ele ali começa a construir na mesa. Ali ele começa a moldar o vaso. E é coisa bonita, um vaso de honra na mão do oleiro. Oh, glória a Deus, Shabadai, Shamanarabassuri Calabai. Ai, que glória, meus irmãos, estou sentindo aqui em cima do altar. Oh, glória. Deus trabalha com o que somos. O vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão. E o barro, ele vai representar a vida nossa. A nossa vida frágil. A vida que nós muitas vezes ganhamos lambada. Ganhamos cutucada. Cria feridas no coração. Esse barro, às vezes, as pessoas machucam. Mas Deus está moldando, Deus está trabalhando. Enquanto Deus é barro, Ele tá amassando. E Ele permite, pelo processo do barro, que venha acontecer os amassos, o sofrimento. Porque quando Ele começa a te jogar na roda, que é o tempo dEle, e para fazer o vaso verdadeiro, Ele ali está criando. Ele ali está moldando esse vaso. O interessante é que ainda vaso quebrou. E nós olhamos quantos pastores, quanto presbítero, que era um vaso na mão do Senhor e que quebraram, mas nunca mais voltaram. Porque o orgulho, a soberba, eu faço, eu mando, eu não aceito. Tem um ego elevado, são pessoas que às vezes não aceitam conselho. Se o pastor chamar a atenção, eles pegam, não, eu estou certo, mesmo no erro ele está certo. Aí o vaso, ele nunca mais vai ser vaso de honra, por desobediência. Oh, aleluia, Shamanarabashouria. Aplicação, meus irmãos, a aplicação de Deus na nossa vida, é quando nós entendemos que o Senhor é o nosso oleiro na nossa vida, Ele nos está sempre nos moldando, sempre trabalhando na nossa vida, porque nós somos falhos. Ao mesmo momento que estamos aqui, orando, buscando, pregando, daqui a pouco nós estamos lá chorando. Porque Deus não faz acepção entre homem nem mulher. Deus não coloca ninguém como estrela. Ele é a estrela. Nós somos apenas servo. E se nós der um cheguinho para o outro lado ali, misericórdia. Ele vai lá e nos puxa. E Ele permite quebrar aquele vaso, para fazer outro vaso. Aí Ele vai fazer um vaso bem mais melhor. Aí entrar o processo divino, o processo espiritual na nossa vida. Tekabarabai. Oh Espírito Santo. E pela palavra aqui, irmãos, nós entendemos que Deus, quando Ele tem a autoridade total sobre a nossa vida, entre o versículo 6 e o versículo 5 e o versículo 6, Ele fala, não poderei eu fazer outro vaso? Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? O que é que ele quer dizer com isso? No versículo 4, no versículo 5.
E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Porque para Deus, irmão, é simples fazer. Agora, se um homem tentar querer fazer um vaso, ele pode até fazer um vaso. Ele pode fazer, mas ele vai fazer o vaso e vai deixar falha. Agora, quando Deus faz o vaso, ele faz perfeito. Ele faz perfeito. Oh, mandarabachou de canto ribanai. Não importa o passado, em Deus há sempre esperança de recomeço. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Quando ele fala sobre Israel, ele está falando de Israel, que é um povo que está perverso, um povo que está em pecado. E Deus quer corrigir o seu povo, porque o povo está em mau caminho. O caminho da idolatria, no caminho do dinheiro, no caminho do negócio, no caminho da perdição, da prostituição, do paganismo. E Deus não se agrada disso, e Deus quer corrigir o seu povo, porque aquele povo é um povo santo, é um povo de Deus. E aonde Deus permite que venha o Egito e tome conta de Israel e pega Israel. Depois nós entendemos que Israel é envergonhado pela essa guerra. Porque Deus, quando ele entrou ali, ele avisou o profeta, mas o profeta pregava a exortação e corrigia o pecado do povo, e o povo nem aí. Não, nós queremos outro tipo de pregação. Nós queremos uma pregação que esse aqui que está profetizando, esse é o nosso profeta. Esse profeta aí que prega aí, não está com nada. A Bíblia diz que pegaram Jeremias e colocaram ele num poço, uma cisterna, irmão. O próprio rei Josias vai lá e pede, vai lá e coloca. Vão lá e jogam ele. O povo vai lá e coloca lá, o povo lá do palácio vai lá e coloca ele para castigar ele. Mas quem disse que o homem lá no poço, o homem sem Deus, meu irmão, não adianta. O homem com Deus, ele faz proeza. Ele dentro do poço, foram lá e puxaram ele com uma corda. Tiraram ele do poço. Porque Deus não pode ser envergonhado. Envergonhado é o diabo. Deus nunca vai ser escarnecido por... Quem vai ser escarnecido? Quem está desviado. Por isso que eu digo, um desviado nunca está desviado. Um desviado está fracassado. Quem é desviado é Satanás e a terça parte dos anjos. Nós, irmãos, nós nunca estamos desviados. Nós sempre temos uma chaminha no nosso coração da presença de Deus. Irmãos, rendição total é o caminho para sermos moldados com propósito eterno. Nós entendemos, para nós termos essa rendição, nós temos que se entregar. E como é que nós vamos se entregar para Deus? Pagando um preço, buscando o Senhor, acreditando na sua palavra, porque a Bíblia diz que veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Porque Deus queria trazer ele ali na casa do oleiro para ele ver a formação daquele vaso. E muitas das vezes é dolorido descer a casa do oleiro. A gente paga um preço, a gente não entende. Há um batuque de um lado, há um batuque do outro, há uma perseguição. É filho doente, é filho com enfermidade, é filho desviado. Daqui a pouco vem uma notícia: perdi o emprego, vai ficar desempregado por um tempo. Daqui a pouco o ministério começa a diminuir. E Deus às vezes permite a gente que venha ficar num silêncio, numa situação meia complicada que às vezes ninguém entende. Mas Ele está ali, irmão. Ele está ali te amassando. Ele está te amassando porque Ele te conhece. Ele quer te fazer um vaso de honra na sua mão. E quando
quando tu está na mão do oleiro, não precisa te preocupar não, porque Deus está acompanhando tudo, Ele está pesquisando tudo, Ele está vendo, Ele está analisando, Ele está investigando a tua vida, Ele está olhando aqui, Ele está tirando às vezes o teu ego. Está tirando o teu ego. Aquele ego que às vezes é elevado, muito alto, aquele ego. Oh, glória. Deus, Ele começa a trabalhar numa forma, irmão, porque não tem outra solução, e Ele começa a trazer, começa a amassar o vaso, começa a colocar naquela situação difícil. E às vezes nós não queremos, mas Deus Ele coloca numa situação difícil. Às vezes tu é uma pessoa que não libera perdão para as pessoas, mas vem um sofrimento de alma, um sofrimento emocional. Fica sem paz, não consegue dormir à noite, cabeça fica acelerada, pensamento, não consegue dormir. Aleluia! O Espírito Santo mostra para mim aqui que tem uma pessoa aqui, que tu tens perdido o sono à noite, tu tens um problema com insônia. Que tem uma pessoa que não consegue dormir direito à noite. Aleluia! Tens um problema, teus pensamentos andam acelerados. O Senhor quer fazer uma obra aqui. O Senhor me mostra uma pessoa que está com problema de insônia, não dorme. Tem problema, às vezes você acorda na madrugada e depois não consegue mais dormir. O inimigo fica trabalhando na mente, fica colocando seta, fica colocando coisa. E não recebemos nada, porque às vezes a nossa mente, irmão, ela fica ocupada com um problema. E aonde o corpo paga um preço, porque o corpo ele tem que ser descansado à noite. Bandashomantu idehai, choramanda rebecanto rabashoria. E para concluir aqui nessa noite a mensagem do Senhor, então, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, aonde ele cita Israel, que ele queria fazer um vaso, fazer do barro que eram as pessoas ali em Israel, ele querendo fazer e transformar eles em vaso mesmo, porque Deus, o que é dele, ele nunca permite que o diabo tire. Cada vez que o inimigo arma uma coisa, Deus vai lá e tira daquela situação. Porque Deus ele quer usar a gente sempre como vaso, irmão. Mas pagar o preço, às vezes nós não queremos pagar. Muitas das vezes nós queremos só saber aproveitar a vida. Nós devemos aproveitar a nossa vida com Cristo. Olha as igrejas hoje, irmão. As igrejas, tu vai em igreja que hoje em dia é tudo luz negra. Eles vão lá, chega lá, tem uma parede com luz negra. Vai lá, chegou lá. Tu olha, a igreja está cheia. Que o pessoal só quer novidade, só quer coisa assim, para chamar a atenção. Mas ele chama a atenção do homem e do Espírito Santo, ele está longe. Esse povo que me chama pelo meu nome, mas o seu coração está longe dele. Não adianta pintar a parede, não adianta agradar homem. Essa palavra é para agradar a Deus, irmão. Seja fiel a Deus, seja obediente na palavra, seja um adorador, paga preço, ora, que Deus vai te honrar. Xamaná, Shekanto, Rabalai. Eu peço para a igreja se pôr de pé nesta hora. Meus queridos e meus amados irmãos, quantos aqui estão sentindo a presença do Consumador, do Autor, do Poderoso, do Criador? Shamanama Shamanarabagai, Shamanaba Shomanai, Ribantu Idecanturaba Shomanei, Camantu Idecaba.
Oh Espírito Santo, aquilo que está em oculto sobre a tua vida, Deus quer se revelar, mas Ele quer se revelar numa unção totalmente poderosa. O Senhor diz para a tua vida: não deixe o teu coração conturbar, porque eu estou cuidando da tua vida e dos teus, e é no meu tempo que eu colocarei nas tuas mãos todas as promessas, tudo aquilo. Chamanda se canto ribachaia, te canta rabassurianda labaste, canta rabastebria, chemedegei te conto rabashomanabia surianda labaste, chamandarabadarabaia. Se tiver alguma enfermidade, Pai, que atormenta a tua filha, agora que tu possa operar agora sinais com fogo. Coloca a tua corte de anjo aqui agora, meu Deus, venha fazer aquilo que tu queres, Pai, sobre a tua igreja, sobre o teu poder, sobre a tua unção poderosa. Shabadarabaxombanagabashombanabashai, Ikapalabashombanagabashuriandalabasterbiate, Etashomanabashaya. Pensaste que eu esqueci de ti? Eu tenho visto a tua alegria, eu tenho visto a oração, a sinceridade. Oh, managashomanabassuri, canta labastébia. Eu sei também que tens afligindo o teu coração com uma tristeza, mas não te preocupa que está tudo no controle. Que ponto manto ribiaste canta rabashomanabia. E nesta hora eu toco na tua vida, eu toco na tua saúde, eu toco, Pai. Ate kabarabashomanabashambanabarabadaya. Ikamanabashomanai, Ikamanarabashomanabashomanai, Ikamanabashomanabashirianda labaia, Ikamandarabashomanabia subanai. Ai, 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 prepara-te, 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 que vou te usar, rabashomanai. Hoje tu não entende, mas é no meu querer. É o tempo, a roda está girando e eu estou entrando na tua vida. É uma unção que está chegando, é um poder, é uma graça. Agora, Pai, sobre o coração dela, meu Deus, tu venha pegar e venha tocar com a mão forte. Venha tocar com a mão forte na unção do teu Espírito Santo. É no nome de Jesus. Toda amargura lá atrás, Pai, toda ofensa, toda perseguição que o diabo colocou, Pai, venha tirar do coração dela para a glória tua, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Receba managashomanabaxamarabassuriandalabaia. Ah, meu Deus e meu Senhor Jesus, chamandarabashomanai e candarabastei. Shemedebe yamando e decanda. Ai, 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 tem visto gemidos, sará chamanto e decai, tem visto as orações na madrugada, ramanagassúria, tenho visto as lágrimas, tenho visto as aflições, tenho visto também perseguições, fofoca, e muitos têm falado que vocês não são nada, mas eu digo que vocês são bênção diante do meu altar, diante da minha oração, diante da minha presença, vocês são príncipes, vocês são servos. Muitas das vezes vem um desânimo, muitas das vezes vem uma fraqueza, muitas das vezes, Senhor, eu não consigo mais, Senhor, não consigo mais. Eu nesta noite, eu coloco uma injeção de ânimo, eu coloco uma unção diferenciada na tua vida. Eu coloco, Pai, marabashomanaia, eu coloco uma unção profética. Eu quero te usar na autoridade. Eu quero te usar, mulher, rabacachomanaia. Eu quero te usar em dons. Eu quero te usar, mas Senhor, eu já estou velha, Senhor, amanto e derrai. Não rejeita, porque a minha obra não escolhe idade, eu não escolho aparência, eu não escolho nada, a obra é minha, o poder é meu, eu que faço os vasos, eu que coloco aqueles que não acreditam, eu coloco na unção,
eu que faço aquilo, eu vou entrar com mão forte, vou entrar com autoridade, e tu verás que eu sou Deus em tua vida. Assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, assim te diz o Rei. E no nome de Jesus, receba de Deus, receba do Senhor. Banagabashom, managabarabashandarabasurianda labaia. Shebedegamanagashamarabasurianda labaia. Ete combanarabashom manabashika narabastebrianda labasu. E candarabashandarabasurianda labaste. E amandui de canta rabastei. Ai, 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 ai. Homem, terra, manto e decanda rabaxória. Eu tenho colocado uma unção sobre a tua vida. E muitas das vezes tu olha a aparência, tu olha o homem, tu olha, Senhor, mas não, Senhor, eu sou pequeno. Não te esqueça que eu uso os pequeninos. Eu uso os pequeninos e confundo os grandes. Porque a obra é minha, o poder é meu, eu que faço aquilo. Vou te colocar aqui, Tuante Badarabashai. Vou te colocar aquilo, Pai. Oh, mandagachom, mandarabassum. Vou colocar uma providência sobre a tua vida que está trancada. Vai eu abençoar a Banagabassuri, anda labai. Vai vir sobre a tua mão um papel. Vai vir um papel escrito. E esse papel vai ser uma benção a qual eu estou preparando. Porque eu sei que muito lá atrás tivesse muita opressão, tivesse muita tristeza, se decepcionasse, olhasse para o homem, olhasse e se adoecesse, ficasse, oh, badagabachora, mando e decanta rabachou, e eu não permiti algo, aquilo que viesse te adoecer, porque eu te selei com sangue divino, eu te coloquei porque eu tenho chamado contigo. Vai eu mudar o teu ministério com uma unção, e muitos aqueles que desfizeram verão a minha glória, verão a minha unção, verão o meu poder. Eu confundo as línguas, eu confundo aquilo que tu fala, eu que uso com autoridade, vou te usar na mão e na unção. Anagabashora, banagabasaia, e camandarabashandarabasurianda labai. Tem alguém, meus irmãos, aqui que quer falar em língua estranha? Tem alguém que quer receber o Espírito Santo? Tem alguém nesta noite que quer ser batizado com o Espírito Santo? Jesus batiza. Jesus renova. Jesus faz a obra. Basta descer a casa do oleiro. Oh, ramanto e decanta rabassúria. Eu peço para a igreja se pôr de pé para nós concluir o culto. Vamos terminar aqui. Estamos em pouco, mas a presença dele é notória. Ai, Deus de poder. Mandouei gamanda gando e degai. E degandagai. Aqui tem uma pessoa, o Espírito Santo, eu quero terminar, mas ele não deixa ainda terminar. É ele que manda, o sangue dele está aqui em cima do altar. Aqui tem uma pessoa que tem um problema no útero. Manaca subandecai. Tem um problema dentro aqui do teu útero. Ai de glória. O Espírito Santo quer fazer uma obra aqui agora. Tanto e decanta rabassúria. Eu sei quem é a pessoa. Ainda tem outra mulher que tem aqui um problema de útero. Já sentiu umas fisgadas de dor. Sentisse umas fisgadas de dor forte. Tem alguém com tireoide aqui? Tem alguém com tireoide? Presta atenção. Quando tu tenta comer alguma coisa, tem uma coisa aqui que te tranca aqui, ó. Se tem alguém. Tem uma pessoa que está aqui também, o Espírito Santo está me revelando, quando tu vai dormir, o diabo tenta querer te sufocar na cama. Tu vai dormir, e quando tu está dormindo ali, daqui a pouco vem aqueles pesadelos, aquelas coisas ruins. Tipo
tipo assim, parece uma pessoa que está te sufocando. Deus quer te libertar disso. Vem aqui, na frente. Se tu crer, tu vai receber. Senhor, toca com mão forte aqui agora. As tuas mãos banhadas em sangue. As tuas mãos banhadas em sangue. Vai, Senhor, sobre ali a região do útero. Coloca a tua unção profética agora. Que não venha a ser as minhas mãos, mas que venha a ser as tuas mãos poderosas. Vai, Senhor Jesus, nessa hora operando. Vai tocando. Vai, Senhor Jesus, fazendo a tua obra. Vai fazendo a tua obra, Pai, na autoridade de Jesus o Rei. Mandaga surianda labassúria. Orianda labasteri canta labaia. Toca aqui agora, Senhor. Vai entrando ali na região dos úteros, Senhor. Vai movendo-se, vai arrancando, Pai, todo o mioma, toda a enfermidade. Vai tocando agora, Senhor. Vai operando, vai amolecendo ali, vai tocando nas pernas. Vai, Senhor, vai tocando, 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 Jesus, vai tocando. Vai tocando com mão forte, vai tocando com mão forte, vai tocando com mão forte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vem aqui, moça, eu quero orar por ti. O Senhor me mostra aqui. Há uma perturbação, muitas das vezes o diabo ele tenta fazer alguma coisa contigo. É na tua mente. O problema é na mente. O Senhor Jesus, ele quer te fazer uma obra, quer te libertar da tua mente. É tremendo. Estenda a mão para cá, igreja. Já vou terminar aqui. Estenda a mão para cá, que é mão junta e mão poderosa diante de Deus. Mão levantada diante de Deus é rendição. Nós sabemos que Deus ele liberta, Deus faz uma obra. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai entrando no pensamento dela, vai entrando, Senhor, tu conhece a vida dela, toda, Senhor, malignidade, Senhor, que foi colocada na mente dela, Senhor, toda a servidão lá atrás, Pai, operação do inimigo. Eu nesta hora, Pai, nós repreendemos, Pai, todo o mal que está na mente dela, Pai. Toda a perturbação de morte, Pai. Toda a perturbação de morte, meu Deus. Todo espírito de morte, Pai, que paira sobre o pensamento dela. Todo espírito de morte que lidera o pensamento dela. Que venha sair, Pai, na autoridade de Jesus o Rei. Que todo espírito venha desprender essa vida e que venha desaparecer dos ouvidos dela. Todo comichão que vem no ouvido, toda perseguição que muitas das vezes vem vozes no ouvido dela, mas essas vozes não é tua, Senhor, são vozes do inimigo, colocando setas, em nome de Jesus agora. Pega ela aqui agora, pega ela na autoridade do teu manto, Senhor, desce aqui agora, desce a tua unção, vai repreendendo agora, Pai, toda obra contrária na mente dela, que a tua palavra diz que mente vazia é a oficina do diabo. E a mente tem que estar cheia do teu poder, Pai. No nome de Jesus. Sai! Oh, glória, 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 glória. Eu vou orar pela igreja, vou entregar o microfone para quem é de direito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, cobre aqui o teu povo, cobre o teu filho com o sangue divino. Vai descendo aqui a unção do teu Espírito Santo. Vai queimando, Pai, todo o principado, toda obra contrária. A igreja está aqui, abençoa cada um que adentrou aqui, Senhor. Purifica eles, Pai, com as tuas mãos, Senhor, banhadas em sangue. Limpa, Senhor, os pensamentos. Venha nos trazer de volta com segurança para nossas casas. Abençoa para essa semana, prospera. Venha dar em dobro essa igreja que venha se encher, que venha trazer obreiros, que venha trazer abençoadores para essa obra, que tu venha trazer pessoas que venham ser, Senhor, amantes da tua obra, verdadeiros obreiros de oração, porque essa obra, Pai, é tua, o poder é teu, tudo é para ti, Pai. No nome santo de Jesus, Pai, nós entregamos esta oração em nome de Jesus. Amém.